Bom dia, bom domingo, feliz Dia das Mães, aleluia, glória a Deus. Deus nos chama para esse lugar, para a gente assumir o nosso lugar de governo, o nosso lugar de mamãe, mas também o nosso lugar de liderança, de segurança, de apoio emocional para os nossos filhos, para as demandas da sua alma. E também chama você, papai, também chama você que é líder de igreja, que é líder de pessoas, que é empresário, que é oficial de justiça, enfim, a todos aqueles que são seres humanos formados do pó, para assumirem os seus lugares e com responsabilidade, praticando o bem e não o mal e amando ao próximo. Falamos no vídeo anterior, quarta-feira, sobre a injustiça e a falta de proteção para com uma concubina, para com uma mulher. Mas também vimos uma mulher sendo protegida por um outro homem, Boaz. E antes de iniciarmos a palavra de Deus, que daremos continuidade, eu já vou liberar aquilo que o Senhor, Ele falou, trazendo para mim, e eu libero aqui para você também. O que aconteceu no passado, os abusos do passado, a falta de proteção no passado. Se você analisar, se você ler com calma, lá em Juízes, como nós lemos, eu não irei ler, mas você pode ler Juízes capítulo 19, capítulo 20. O pai dessa mulher, a qual é concubina do levita, ele trata bem esse levita. Eles bebem junto, eles comem junto. E essa mulher vai com o levita, né? Para voltar ali para sua casa. E no meio do caminho houve falta de proteção. Este homem, ele ama mais a própria vida e coloca ela nas mãos de abusadores. E você vê que em Ruth o Senhor lhe traz uma palavra para que eu e você tomem posse, que aonde nós estamos hoje não haverá abuso, diz o Senhor. Houve abuso no passado, houve maus tratos no passado, houve falta de proteção no passado, de pessoas que carregavam a responsabilidade. Veja, esse homem, era marido dela, mas não a protegeu. E ela morreu. Também somos chamados e convidados, porque falando com as minhas palavras, depois falar o trecho de Juízes, capítulo 20, aonde são convocados, trazendo para uma linguagem de hoje, as igrejas para se posicionarem. Ou seja, tinha que haver uma disciplina para esses abusadores. Então eles fazem reuniões, eles vão à luta, ou seja, eles se posicionam, eles não ficam omissos diante dos abusos, diante dos maltratos. E quando eu falo abuso e maltratos, claro que aqui foi na vida de uma mulher, e o levita, ele vai atrás de justiça, não é? Mas eu falo nos abusos gerais, contra a criança, contra adolescente, contra idosos, contra a vida de seres humanos. Você vê que Ruth, ela receberia uma recompensa. Ela se refugiou no lugar certo. Ela está no lugar certo. E o Senhor me traz aqui para dizer que eu e você estamos debaixo da proteção dEle, do refúgio dEle, da bondade dEle. E que as suas escolhas de renúncia à sua bondade, de não ter amado a própria vida, de não ter pensado só em si, terá uma grande recompensa do Senhor. A exemplo dessa palavra, imagine quando eu vinha em oração já orando, do desejo que eu creio que todo desejo, né?
esse ardente que a gente não consegue largar vem de Deus. O olhar para minha casa, o olhar para a vida dos meus filhos. E ali, quando eu abro mão de trabalhar, muitas pessoas falam, né, que eu iria me arrepender, que meus filhos não iriam reconhecer. Falava que várias coisas. Como que agora eu ia ficar debaixo da dependência do meu esposo. Mas eu já tinha uma mente alicerçada na palavra de Deus. Embora o meu esposo foi o meio pela qual Deus, ele abençoou, promoveu dentro da empresa e as finanças passam por ele, eu tinha na minha mente que a minha dependência estava em Deus. Que mesmo que, como as pessoas diziam, teu marido vai te deixar e aí vai te fazer mal. Trazendo um exemplo para você. Eu sempre dizia, eu confio em Deus. Tudo que eu estou fazendo é debaixo de uma palavra, é debaixo de uma direção. Eu não podia pedir demissão, então Deus fechou a porta. E não foi fazendo birra para ser demitida, para não trazer para você um mau conselho, um mau comportamento. E então Deus, ele me trouxe a esse lugar. E ali eu tive que abrir mão de carro, abrir mão de viver comprando as roupas que eu gostava, abrir mão de cabeleireiro, de viver num cabeleireiro, só para você entender. Porque eu coloquei como prioridade a vida dos meus filhos, a minha casa, a vontade de Deus. Aquilo que Deus queria naquele tempo para a minha vida. Porque eu estou sendo bem objetiva e bem explicativa nas palavras. Porque não é uma decisão carnal, eu vou ficar em casa, não. É uma direção orada, falada, expressada e gabaritada e validada por Deus. Porque se Deus, ele te dá autorização para sair da casa de Abraão, do lugar que antes era a tua provisão financeira, de uma empresa que antes era a tua provisão financeira, ele vai te proteger, ele vai te dar outras fontes, ele não vai te deixar morrer, ele não vai deixar de atender às tuas necessidades básicas, porque ele não só é Deus, mas ele é Pai. Então, ele traz para mim para dizer o que está aqui na palavra, que você e eu estamos em um ambiente seguro, diz o Senhor. Eu e você estamos em um ambiente seguro, debaixo da sua proteção, debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, debaixo das suas asas. Pessoas antes podem ter amado a própria vida, não protegido a tua vida, te colocado em situações difíceis, que trouxe abuso, que trouxe perda, que trouxe dor e sofrimento, que trouxe mortes. Quando eu olho para minha vida lá atrás, eu vegetava, eu não tinha vida, eu só respirava. E Deus era tão lindo enquanto eu não tinha uma estrutura na sua palavra, fortalecido na sua palavra, Ele me deu filhos. Ele me deu uma filha para que eu continuasse viva. Porque eu pensava, eu tenho que viver por causa dela. Eu tinha medo de ela sofrer abusos, nesse mundo que jaz no maligno. Então, eu pensava muito nela. Até o abandono que aconteceu e todo o processo de dor e sofrimento que eu sofri na juventude, nos meus 20 anos de idade, cooperou para que eu quisesse me manter viva, porque eu queria me manter viva por causa dela, para viver por ela. E hoje eu vivo para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus é menos de si, até não ser totalmente nada de si. É esse estágio que nós vamos chegar, e viver o que Deus quer, falando com as minhas palavras. Por quê? O que Deus quer é melhor, o que Ele tem é melhor. Isso não significa que você não vá passar por dor e sofrimento, porque eu e você não somos responsáveis pelas escolhas das outras pessoas. Por isso que eu já libero agora essa palavra antes de entrar aqui, que se encontra lá em Esther, que todo mal planejado contra a tua vida, todo mal arquitetado, ao invés de humilhação, Deus trará honra. Aquilo que foi planejado e que a mão pensa, vai acontecer comigo, é comigo essa palavra, é pra mim essa palavra, eu vou receber esses bens, eu vou receber esse presente. Quem vai receber é você. Na verdade, aquilo que a mãe tem planejado na sua mente,
é uma boa ideia para Deus fazer na sua vida, por toda a dor e sofrimento. Então você vê aqui que são pessoas que se colocam nesse lugar. Linha, por que essa coroa? Eu vim agora, hoje é sexta-feira, eu vim e esse vídeo será postado no domingo pela manhã, do Dia das Mães da escola do meu filho, né? E falta-se muito, né, do mundo, esse amor ao próximo. E você pode estar esperando, né, que isso melhore. Mas a palavra de Deus já nos anuncia o futuro. E o futuro é que a iniquidade vai aumentar, é que a maldade vai aumentar, falando com as minhas palavras. Ou seja, terá mais Amãs, mais Nabucodonosor, ou seja, mais pessoas orgulhosas, mais pessoas que planejam mal. E como eu e você vai ficar dentro desse mundo, se sentindo seguro, se sentindo protegido, se não conhecer a Deus, se não ter uma intimidade, uma aliança com Deus? É Deus, é nessa aliança de intimidade, de conversa, que Ele vai proteger a sua vida. É Ele que vai te dizer se esconde de Herodes, é Ele que vai te dizer volta pro lugar de onde tu saiu. É Ele que vai te movimentar nesse mundo. Por isso que você não pode pegar uma palavra na internet e aplicar na sua vida. Se você creu que Deus falou com você, que é Deus, porque você conhece a sua voz, ok. Mas ainda assim, eu sempre converso com Deus sobre as minhas decisões, sabendo que eu sou humana, que eu sou limitada, que há muitas vezes afetividade, outras coisas que envolvem essa decisão, para ser realmente uma decisão de Deus, porque aí vai dar certo, porque aí terá bons resultados, do que uma decisão minha, porque uma decisão minha trará prejuízos para a minha vida, se essa decisão for má. Então, o favor e a honra de Deus vai acontecer na sua vida. E a outra palavra é para nós se sentirmos seguros que os abusos que acontecemos no passado, Deus já deu ordem para que não se manifeste no presente. E aonde, Linha, que está essa palavra? Nós continuaremos com a palavra de Ruth. Ruth, no capítulo 2, Boaz dá ordem para que não toquem nela. E Deus já deu ordem para que não toque em mim e em você. Jesus é um lugar seguro. Jesus é um lugar de saúde. Jesus é um lugar de restauração. Jesus é um lugar de libertação. Jesus é um lugar de vida. Jesus Cristo é um lugar de proteção. Você está num ambiente saudável. Você não está na escuridão. Você está na luz, diz o Senhor. Deixa eu parar que meu filho está chamando. Você está em um ambiente próspero. Ruth e Noemi saíram de Moabe. Foram para lá por causa do seu esposo, que tentou fugir. Tentou não, né? Fugiu do lugar de fome. Estava vendo a escassez, resumindo essa história. Então ele muda de localização, ele muda geograficamente. Então essas duas mulheres estão enfrentando a mesma dor. Dor do luto, dor da perda. Sendo que Noemi enfrentou mais dor, né? Porque perde 2 filhos e um marido. E Ruth, ela perde o seu marido. Mas ambas têm dores incomuns. E naquele momento de dor, naquele momento de... Noemi pede para que ela, já que Deus está trazendo essa palavra, deixa eu ler pra gente. É uma passagem bem conhecida, mas possa ser que alguém não conheça. Ruth, capítulo 1, verso 12. Voltem, minhas filhas. Então, é uma sogra que trata a nora como filha. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Então, veja, a palavra do Senhor mostra para mim e para você que ela achava que ela não poderia dar mais nada.
dá um futuro, dá um futuro para as suas filhas, que são suas noras, mas que ela carrega como as filhas. Veja, diante das perdas, diante dos lutos que enfrentamos, porque toda perda é um luto psicológico, tem um processo de choro, de lamento, e de aceitação, de aceitar a vontade de Deus e continuar caminhando. Porque se esse luto, se essa perda for mal elaborada, você pode vir a adoecer. Se você não aceita, fica remoendo, fica indo atrás. Então, aceitar o que Deus tirou e ter confiança na estrutura da mente de que Ele tem um futuro melhor, de que algo Ele irá fazer, de que Ele não mudou, de que Ele permanece o mesmo e você continuar caminhando. Não sair do lugar saudável. Não fazer como o filho pródigo, abandonar a mesa saudável, abandonar esse autocuidado do pai, essa benevolência do pai, essa bondade do pai, esse amor do pai. E ir por um caminho aonde você vai desejar comer o que os porcos comem para saciar uma sede da alma, para saciar uma escassez da alma. Aí querer a vida, comer o que os porcos comem. Para quê? Para preencher carências, para preencher falta de amor, para preencher falta de recursos. Lembra-te do Pai, lembra da mesa saudável, lembra da mesa farta e voltai, diz o Senhor, para a minha presença. E aqueles que voltam, se arrependem. Eu fui pelo caminho errado, eu pequei contra Deus, eu pequei contra a vida de seres humanos, porque ele pecou contra o seu pai, ele trouxe uma dor para o seu pai. Trouxe não, irmãos? Claro que trouxe. Você acha que o pai dele estava feliz em ver ele ir embora? Sem saber o que ia acontecer? Sem saber para onde ele ia? É diferente de um filho que sai debaixo da bênção de um pai, debaixo de quando o pai, de quando tá alinhado ali com a vontade de Deus. Porque eu já experimentei isso na minha vida. Era a vontade de Deus que algo acontecesse na minha vida. Ele validou, ele confirmou e eu abençoei e liberei. Porque eu sei que o plano que eu tenho para os meus filhos podem ser bons, mas o de Deus é melhor. E eu preciso confiar nele. Mas nós, como pais, como seres humanos, gostamos de segurança física. É mais seguro eu ver meu filho aqui comigo. É mais seguro eu ter ele aqui dentro da minha casa. É mais seguro eu controlar os seus passos, colocar um GPS. Mas isso não é confiança em Deus. E isso não é fé. Liberar é fé. Quando Abraão ele libera Agar e Ismael, isso é fé. Fé no que Deus disse. Eu cuidarei do menino. Falando com as minhas palavras. Eu cuidarei do menino. E Deus de verdade está cuidando dos seus. Deus de verdade está olhando para os seus. Porque quando o anjo chega para Agar, o anjo diz... Deus ouviu o choro do menino. E o menino chorava pelo quê? Porque o menino tinha escassez. O menino tinha necessidades básicas. Porque água e pão é necessidade básica de todo e qualquer ser humano. Ele precisa de água, ele precisa de comida. Ele precisa de água, ele precisa de comida. O quê? O corpo. E a nossa mente precisa do alimento espiritual, precisa da palavra de Deus. Você pode estar agora com alguém que está te ajudando fisicamente a restaurar alguma área danificada do seu corpo físico ou tratando da tua mente, mas esse tratamento, você conhecer suas emoções, você conhecer sua personalidade, você é isso, você é aquilo, mas o que vai ser renovado dentro da sua mente? Qual significado você vai dar para toda a sua história? O que você vai pensar de hoje em diante? Veja, sobre as obras da maldade. E eu faço o bem
quando o Senhor me dá oportunidades, porque Deus te dá oportunidades de fazer o bem, porque isso faz com que o meu coração e o seu coração não adoeça. Inclusive fazer o bem a quem te fez o mal. Eu não espero recompensa de pessoas humanas. Eu não tenho essa estrutura mental. Então, não vai aferir em mim 2 sofrimentos se alguém não reconhece, se alguém não valida, porque Deus, eu tenho esse pensamento, que tudo que eu faço para Deus. E que a palavra de Deus diz que Ele vai me recompensar. Que recompensa eu vou merecer se eu fizer o bem só a quem faz o bem? Mas se eu fizer o bem a quem me faz o mal, Deus vai me recompensar. Eu creio que se o mal me atingir, se Ele permitir que do cerco seja invadido, ainda assim Ele vai trazer o bem. Ainda assim tem propósito nessa dor. Eu estou sentindo a dor de alguém. E isso me torna mais humana. Isso me torna mais acessível. Isso me torna mais flexível. Isso me põe no meu lugar. Eu sou ser humano. Eu não sou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que está em você, que fala com você, que fala com a tua mente, que usa os processos cognitivos. Mas o que vai andar aqui de subjetividade? Eu vou vencer. Eu vou vencer por quê? Não, se eu pensar eu só vou vencer, aí quando vem a onda e a tempestade, que diz pra mim que eu não vou vencer, então eu me debruço em dor, em sofrimento. Pensa comigo, Jário recebeu uma má notícia. A filha dele estava doente. E ela veio a óbito. Mas ele está caminhando com Jesus. Ele se humilhou. Primeiramente, ele foi buscar. Ele sabia o que ele queria. Ele pediu. E ele não pediu com soberba. Ele pediu com humilhação. Ele se lançou aos pés de Jesus. Publicamente. Publicamente. Então, se ele se lança aos pés de Jesus, ele está dizendo, eu te reconheço. Eu reconheço o que tu carrega. Ele está reconhecendo Jesus Cristo. Ele não fica sentado assim, vamos marcar uma audiência. Ele se humilhou. Eu reconheço o que tu podes fazer pela minha vida, pela minha história. E Jesus vai com ele. Sendo que no meio do caminho, ele tem uma má notícia. E Jesus, naquele momento, a má notícia é real, o cenário é real, a morte é real. E Jesus, naquele momento, pede para que ele continue crendo. Para que ele não temas. Continue crendo. Ou seja, Jesus está indo lá. Está indo lá fazer muito mais do que Jário pediu, do que Jário pensou, A capacidade de Jesus é essa. Jesus cura, ele vai pôr a mão e ele vai curar. Sim, ele vai lá, ele vai fazer, mas ele vai mostrar que a capacidade dele é maior. Estou elaborando em palavras aquilo que o Espírito Santo está falando agora. Ele vai mostrar uma capacidade, Jesus Cristo, na tua vida e na minha vida, que eu e você ainda não tem na minha mente. É quando falta o recurso, mas ele faz o milagre. É quando o diagnóstico é ruim, a validação só vai viver tantos dias e Jesus chega lá e acrescenta 15 anos. É esse reino que você está. É esse reino que você está. Um reino saudável. Um reino de proteção. Um reino que vai cumprir a palavra que te prometeu. Você não está buscando a cura física? Você não está buscando uma restauração física? Você não quer que seja mudado a sua realidade? Você que é cego, você que é paralítico? O que você no físico hoje quer que Jesus mude? Qual a realidade física que você quer que Jesus mude? Você tem aqui na sua mente? Porque Jesus está perguntando, o que você quer? O que você quer? Que fisicamente Jesus mude na sua história. Que fisicamente você saia dessa situação de miséria, de dependência de migalhas, de depender do que os outros querem te dar. E ter das mãos de Jesus o que só Ele pode dar.
porque aí o nome dele é glorificado. É justamente porque ela está morta, pessoas sabem que morreu e até estão rindo, diz o Senhor. Mas Jesus vai fazer um grande milagre e o nome de Jesus será glorificado. Isso quer dizer que Jairo ficou feliz com a notícia? Não, porque ele é um ser humano. Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem afeto. Ele ama sua filha, ele vai sentir o impacto. Mas no mesmo momento que ele sentiu o impacto, Jesus libera uma palavra na sua mente. Libera uma palavra na sua mente. E é essa palavra que ele está alicerçado. É essa palavra que ele está segurando. Ele está dizendo para eu não temer. Ele está dizendo para eu continuar crendo. Ele está dizendo para eu não temer. Ele está dizendo para eu continuar crendo. Crendo em quê? Na morte? Que não vai levantar? Crendo que ele vai trazer a restauração da saúde da sua filha. A saúde piorou e ela veio a óbito. Mas ele vai fazer, crendo que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Aí não se trata de mim e de você. Para você entender, ser bem objetivo. A palavra de Deus, essa urgência de buscar a Deus, de buscar o seu reino, de debruçar na sua palavra. Que palavra, quando vier a frustração, vai ficar na sua mente? E eu não sou melhor do que você. Mas eu fiz escolhas e decisões de buscar a Deus de todo o coração, de voltar para Ele de todo o coração. Essas frustrações na sua vida não é um acaso. Os deuses que não te respondem, não é por acaso. É Deus te mostrando. Vai ficar aí clamando a esse Deus até quando? Vai ficar aí chamando Ele para te socorrer até quando? Vai ficar aí sofrendo, se fingindo de coitadinha, se fingindo de coitadinho, se fingindo para chamar a atenção desse Deus. Olha para mim, olha para mim. Essa frustração aponta que só há um Deus. Para você correr para os pés dele, para você abandonar essas práticas, abandonar essa velha vida. Então todos aqueles que me frustraram só me mostraram, são seres humanos, não são Deus, são meio, não é um Deus, é meio pela qual Deus pode passar para me abençoar, é meio pela qual Deus pode usar, mas eles não podem ser meus deuses. Uma empresa não pode ser meus deuses, um ser humano não pode ser o meu Deus. Uma imagem que eu crio na minha mente sobre alguém não pode ser o meu Deus. O governo não pode ser o meu Deus. O banco não pode ser o meu Deus. O juiz não pode ser o meu Deus. Enquanto minha causa está na justiça, eu estou em oração. Eu estou falando com Jesus para que Jesus faça a sua vontade. E nós precisamos aceitar a sua vontade. E se o que vier não for o que eu e você pensamos ou imaginamos, tenha certeza que Jesus fará algo maior. Algo que você pensou, Jesus vai fazer assim, aí ele vai fazer diferente. Por quê? Porque o diferente vai mostrar e vai glorificar o nome dele. Você e eu estamos em um ambiente saudável. Então, Boaz continua dizendo para Ruth: já me contaram tudo o que você fez, verso 11, pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que, veja, ela perdeu coisas, mas ela não deixou de amar o próximo. Ela não deixou de plantar o bem, de semear o bem. Ela fez uma escolha de não abandonar aquela sogra. Imagina como ela iria recomeçar a vida. Uma mulher velha, como ela mesma fala que é velha, Noemi. Ela decidiu ficar. Ela decidiu ir para onde essa mulher foi. Ela não atendeu esse conselho de me abandona, me abandona, me abandona. Ela continuou seguindo. Então, sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Ela fez uma escolha, ela fez renúncias, ela deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez.
o Senhor vai nos pagar por todo o bem que nós temos semeado, que nós temos plantado. E veja, esse bem que Ruth está plantando não é num cenário favorável, é no cenário de dor, é no cenário de sofrimento, é no cenário de perdas, é no cenário onde não tem apontamento para o futuro. Pessoas, seres humanos, não podem ajudar você como futuro, como Noemi diz, eu não posso fazer nada, eu não posso dar algo a vocês que garanta, que lhe dê futuro. Mas a nossa mente tem que estar alicerçada de quem nos dará um futuro é Deus. Estou elaborando aquilo que o Espírito Santo está falando. De quem nos dará um futuro é Deus. De quem mandará chuva para nossas escolhas boas, debaixo da palavra, debaixo desse território, Jesus Cristo, de que quem vai mandar chuva é Deus, de que quem vai proteger a colheita é Deus. Ela fez escolha num cenário de dor, no cenário de perda, e foi Deus que garantiu o futuro de Ruth. É Deus que vai garantir o seu futuro. É Deus que vai garantir o seu futuro. Por mais que tenhamos tido traumas, que pessoas que deveriam nos proteger, mas não nos protegeu, nos colocou na mão de abusadores e pessoas que tinham malignidade, alcançou nossa vida, trouxe prejuízos físicos, emocionais, psicológicos, afetivos. Ainda assim, você está no reino, aonde você vai entender agora o que o Senhor quer dizer com essa palavra. O Senhor lhe pague todo o bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, que você receba uma grande recompensa do Senhor. Tô aqui esperando. Aquele ser humano vai me abençoar. Aquele ser humano vai me dar uma grande recompensa. Aquele ser humano vai me reconhecer, porque se ele vai me reconhecer, ele vai dar. Aí ele tá lá, esperando aquele Deus. Já criou um Deus na mente, já criou um Deus. Aí se frustra. Por isso que a palavra de Deus está pedindo para você se alicerçar, de que você vai receber uma grande bênção, uma grande recompensa do Senhor. Se vai usar marido, filho, pastor, pastora, empresário, médico, juiz, policial, eu não sei. Deus vai usar. Deus vai fazer, na verdade. Deus vai fazer. O meio que ele vai usar, aí é com ele. Porque toda a bênção que eu recebo, todo bem, eu sei que é Deus usando alguém. Eu sei que vem dele, é amor dele, é proteção dele. Eu tenho coisas hoje que eu digo, meu Deus, eu não busquei essas coisas. E quando eu tinha dinheiro, eu não tinha essas coisas. E hoje que eu disse, né, entre aspas, eu não tenho o dinheiro que eu tinha antes, eu tenho coisas bem melhores que Deus fez chegar nas minhas mãos. Já usou a empresa do meu marido em premiação, já fez várias coisas. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Menina, Ruth tá indo para Belém. O ambiente que nasceu quem, gente? Jesus Cristo. O ambiente da promessa é onde Ruth está indo. É onde Ruth está. É onde Ruth acessou. É onde Ruth foi parar. E quem é Boaz? O resgatador de Ruth. E quem é Jesus? O nosso resgatador. Aleluias, glória a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ruth está no lugar de favor. Ruth está no lugar de bondade. Ruth está no lugar de proteção. Ruth está no lugar onde há empatia. A empatia de um homem. A empatia de um homem que a olha e vê as suas necessidades. E a protege e a livra do mal. Porque era de hábito dessas pessoas nesse tempo de violentar mulheres, tratar mulheres como lixo. Mas hoje ainda existe isso, irmão. Pessoas violentam pessoas. Pessoas tratam pessoas como lixo.
como se fosse apenas um objeto. Mas esse não é Deus. Deus não é como as pessoas do passado nas nossas vidas. Deus não é como os antepassados em nossa vida. Deus é Deus e Deus, Ele é amor. Pratique o bem, pratique o bem, porque Ele é justiça, Ele é justo. Porque muitas vezes dizemos, Deus é amor. Aí a gente faz o mal e tá igual a Amã. Quero ser honrado. Quero receber honra pública. Quero que todo mundo me veja. Quero um cavalo. Quero um carro. E Deus tá olhando assim. Para os que têm malignidade no coração. Planejam mal. Mas não têm a autorização de Deus para executarem seus planos. Vai, sonha. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse plano aí, ó. Essa ideia maravilhosa. E tu vai ver se cumprir na vida daquele que tu estás planejando mal. Assim nos diz o Senhor. Tu verás na vida daquele que você tem pensado, arquitetado e planejado. Se cumprir na vida daquele. Labacandarabassuri andarai. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Você verá se cumprir na vida daqueles que vocês têm planejado mal. Lília, eu me arrependo. Então abandone os maus caminhos e comece a semear o bem. E você será incitado por experiência própria a semear o mal. E não é fácil, porque Deus nos fará crescer nessa área da dependência dele. Então, muitas vezes você vai ver pessoas mentirem na sua frente, até chorarem na sua frente, falando mal do teu nome e maldizendo você. E Deus vai dizer que se cale, não se defenda, sou eu que vou defender. Eu vivi uma experiência no passado disso. E claro que não se assemelha em nada. Mas eu comecei a pensar como foi difícil para Jesus. Jesus vai te dizer quando você tiver intimidade com ele. E preste atenção, teve uma pessoa que me disse assim: não, esse negócio de ficar lendo a Bíblia, passando tempo com Deus, é para pessoas chamadas. Não, irmão, é para você que é empresário também. É para você que é juiz. É para você que é policial. Preste atenção. Se você tiver intimidade com Deus, você vai perceber na fala. Deus vai te dar estratégias. Para quê? Para você fazer quem está na sua frente, juiz. Falar a verdade. Você vai ver, tá com vitimização e tá com mentira. Você vai ver dentro da sua empresa quem são as pessoas que estão com você, que não são aquelas bajuladoras. Como você vai saber quem são os Amãs e quem são os Mordecai? Então essa intimidade, essa vida diária, essa comunicação com o reino espiritual, com Deus, com seu intercessor Jesus Cristo, ele te anunciando dentro da tua empresa, fulano de tal tá te roubando, tá metendo a mão na bolsa, tu vai agir dessa maneira, essa pessoa vai... Como? Você tá ali, aí tem uma pessoa dizendo, eu não cometi o crime, e o Espírito Santo dizendo, cometeu, fala essas palavras, que a pessoa vai se render. Irmãos, a gente acha que ter tempo com Deus... E você, doutor? E você, empresário? E seja um empresário de pequeno porte, irmão, é porque a gente não valoriza o que Deus está. Você pode começar com uma empresa pequena, mas Deus quer te abençoar, quer te multiplicar, quer aumentar o teu número de funcionários, porque Ele quer dar atender necessidades básicas de pessoas físicas e quer usar o quê? O ambiente, o sonho que Ele te deu, a liderança que Ele te deu. Deus quer nos usar em todas as áreas. Então você, doutor, que conhece que Jesus cura, que conhece que Jesus restaura, você pode liberar uma palavra que o Espírito Santo vai colocar aí na tua mente
e que Deus, ele fará no físico se manifestar. Porque quando Deus abre a boca e a gente libera, mesmo sendo perseguido, mesmo pessoas pegando chicote e nos ferindo, mesmo pessoas usando de autoridade e de acesso e nos lançando dentro de cova, aquele que disse assim: Jeremias, eu estou com você, eu te protegerei. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, diz o Senhor, aleluia, glória a Jesus Cristo. Porque Ele vive, podemos crer numa manhã, porque Ele vive. Uma pessoa disse assim pra mim: você tem que procurar, mas ela falou no plural, com todos, um network. Mas a palavra de Deus me ensina que o que eu tenho que procurar é estar no lugar onde Deus quer que eu esteja, é fazer a vontade de Deus, temendo a Deus como José temeu, é deixando ser usado da minha parte cognitiva, da minha parte, da minha mente, falando com palavras pra gente entender, deixar-se usar a minha mente, para que o reino espiritual possa se comunicar comigo e eu possa trazer a interpretação de sonhos e eu possa liberar a palavra de Deus, da presença de Deus na vida de pessoas. Mas Ele também vai usar a minha mente para que eu possa administrar os bens de outra pessoa, para que eu possa governar o bem de outras pessoas e que tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos, eu haja com igualdade e equidade. Com igualdade e com equidade. Sem favoritismo, sem presentinho para passar na frente. Não importa se a pessoa que vem é Naamã ou se a pessoa que vem é alguém necessitada. A palavra de Deus não é minha. O poder, ele não é meu. Aleluia, glória a Deus. Deus nos dará oportunidades, presta atenção, de plantar o bem. Porque vamos vestir pessoas, vamos dar água a pessoas, vamos dar pão a pessoas, vamos visitar pessoas nas prisões. Porque naquele dia muitos dirão: quando fizemos isso? Há outros que Jesus vai dizer assim: quando deixaram de fazer. Então essas pessoas que deixaram de fazer tiveram oportunidade de abençoar alguém, de ajudar alguém, de ser fonte de Deus na vida de alguém. Esteja, em nome de Jesus, a partir de hoje, com a sua mente, os seus ouvidos, a sua boca, com tudo que o templo, que é morada do Espírito Santo de Deus, que é morada da presença de Deus, sendo fonte na vida de pessoas. Que seu diploma seja fonte, que os seus recursos sejam fonte, que a sua respiração seja fonte. Por quê? Porque tentar preservar para não perder a própria vida, já perdeu. Mas aquele que entrega a própria vida, entrega tudo que tem, já ganhou, diz as palavras de Deus. Aleluia, de uma forma que eu e você possa entender. Por que alguém não vai ser apegado a nada dessa terra? Porque quando for pro caixão não vai levar. Quando for pro caixão não vai levar. Por quê? Porque já tem algo maravilhoso. Para onde nós vamos, não precisamos levar nada. Tá pronto, tá pronto. E a nossa mente não pode imaginar o que Deus tem feito, tem preparado, tem reservado, tem para aqueles que o amam. Guardam as suas palavras e obedecem. Guardam as suas palavras e o obedecem, falando com as minhas palavras. Porque Jesus diz: vem benditos do meu Pai. E esses que serão benditos do Pai foi porque fizeram a vontade do seu Pai. Então, quando você decidir morrer para si, você vai ficar em oração semelhante e muito abaixo. Você vai entender essa palavra?
do que Jesus estava vivendo no Getsemane. A gente chora, a gente fica... Porque é dolorido. É dolorido. E ia o matadouro calado, como ovelha muda. É dolorido ver a maldade. Veja, e aqui eu não estou dizendo para você ter uma vida onde você deixa pessoas te espancar, pessoas te maltratar. Não, o que o Senhor está trazendo nesses últimos dias é um relacionamento, porque o céu quer se comunicar conosco para nos proteger. Há momentos que as chicotadas serão inevitáveis, mas nós não precisamos ir afrontar os Herodes, mas liberar a palavra, e se assim Deus mandar fugir, se esconder, ir para casa da viúva. Imagina se aquele profeta fosse orgulhoso. Senhor, eu vou na casa de uma viúva que não tem marido. E quando ele ouvisse a história, quando ele pede ali quando ele pede, né, libera a palavra para ele fazer um pão para ela, um bolo para ela, falando com as minhas palavras, numa linguagem para eu e você entender. Senhor, a mulher só tem esse tiquinho. A mulher só tem esse tiquinho. E eu vou pedir. É injusto. E se ele fosse orgulhoso? Deus vai tratar com orgulhos de profetas. Quando Deus diz assim, vai lá e pede, tá tratando com orgulho também. Se você tem essa, né? Foi algo que ele viu em mim também. Eu sou muito boa para dar, mas para pedir havia uma resistência. E uma resistência por quê? E o que as pessoas vão falar? E o que as pessoas vão dizer? E ele tratou isso comigo. E como foi que ele tratou? Nesse ambiente, onde eu não trabalhava e quem trabalhava era meu esposo. Eu tinha que pedir algo a ele. E ali Deus me mostrou a dificuldade que eu tinha em pedir. Ficava orgulhosa sem querer pedir. De mal sem querer pedir. Então Deus tratou o quê? O meu orgulho. E me deu esse coração que eu sei que a cada dia mais ainda será trabalhado por Ele. Que Ele fará muito mais daquilo que eu tenho pensado ou imaginado. Porque Deus, ele nos dá um coração humilde, um espírito humilde. E Ele usou o meu esposo para eu ficar pedindo as coisas. E no início não era fácil. Eu ficava sem pedir, eu não queria pedir. E aí, o que está se mostrando ali? Por que há essa resistência? Faça uma autoanálise. É orgulho. Você se sente humilhada, você se sente inferiorizada. Isso é verdade? Não. Porque Nabucodonosor é o meio pela qual Deus está ali favorecendo aqueles que obedeceram a sua palavra, que Deus disse que Babilônia ia invadir e Deus preparou aquele ambiente. Isso é saudável pensar assim. Veja, da forma como eu estava pensando, não era saudável. Estava afligindo dor a minha mente. Mas quando eu passei a olhar para ele como o meio pela qual Deus estava passando, e nesse momento que Deus está passando, eu podia ter tempo para cuidar dos meus filhos, para passar mais tempo com Deus. Deus me deu uma missão. Deus tem expandido agora o território da minha vida. Eu já estou em um outro território. Então veja quantas coisas Deus, Ele fez. Ele só é o meio, ele só é o cano pela qual Deus está passando. Deus faz o prosperar na empresa e pelo qual Deus está passando. Potifar é só o meio. Faraó é só o meio. Você está entendendo essa clareza mental que Deus deu para essa serva? Então eu parei de olhar, esse lugar aqui é de humilhação, esse lugar aqui é muito ruim. E eu comecei a aproveitar a oportunidade que Deus estava me dando de ter mais relacionamento com Ele, de tratar a saúde das minhas emoções, de tratar os meus pensamentos, de cuidar dos meus filhos, de Deus investir na missão que Ele tem com a minha vida, em conjunto com o meu marido, porque hoje a mulher e o marido, cada um é individual. Então ele que me trouxe para esse lugar de saúde. Para esse lugar tem frustração, tem aflições, tem humilhação, vem para os meus pés,
ora, jejua, me pergunta, se comunica comigo, como é que eu devo fazer? Conheci fulano de tal agiu assim. E Deus vai te revelar as pessoas que estão tentando te enganar, que estão tentando te manipular, que estão tentando ser o que não são, estão disfarçadas, diz o Senhor. Mas como você vai saber? Então já vai 50 minutos, né? Então aqui continua, então verso 13. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou uma das suas servas, era moabita, mas entrou no território de saúde, de prosperidade, de multiplicação, de bondade, de favor. E nós entramos nesse lugar de favor. Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado do vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela, ou seja, trate bem. Você está num ambiente veja, é Boaz é resgatador. Jesus, ele te trata bem. Jesus, ele atende às tuas necessidades básicas e daqueles que estão com você. Veja, ele deu para ela e ainda pensando na sua sogra. Então, não só atendeu necessidades básicas, água, pão, vinho, dela, mas da sua sogra também. Pensou naqueles que estão com ela. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até... Veja, só por continuar, mas para não esquecer. Nesse momento em que estamos na perna dor, é nesse momento que a carne não quer semear. É aí que ela vai começando a perder o governo. Você vai obedecendo a palavra ao invés de fazer o que você quer. Você está fazendo semeadura. E Deus vai regar e prosperar essas sementes e garantir o meu futuro e o teu, assim nos diz o Senhor. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Você está no lugar de generosidade. Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou. O Espírito Santo me lembrou uma palavra que ele liberou. No passado, você conheceu pessoas abusadores, que abusou das suas finanças, abusou fisicamente, psicologicamente, que teve abusos, que teve violência, que fez coisas ruins com você. Mas nesse lugar, Deus vai te apresentar pessoas generosas, bondosas, que irão te favorecer. E a quem Deus vai apresentar essas pessoas? As Ruths que não têm amado a própria vida.
que têm amado o próximo, são pessoas que semeiam, que não são pessoas que só querem colher. Não são pessoas que semeiam o mal e quer colher o bem. Não, são pessoas que semeiam bem. Não são pessoas interesseiras. Ela não era interesseira. Ela não era interesseira. Ela era uma mulher sábia. Ela é uma mulher que sabia fazer boas escolhas. E sabia fazer boas semeaduras. Aí ela fala, né? E acrescentou... o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixe de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente, chegado, e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Em outro ambiente ela poderia ser maltratada. E assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Ruth, ela pede para ser favorecida, pra gente finalizar. Ruth, capítulo 3, verso 9. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Ela queria ser resgatada daquela situação. Ela queria favor. E ela não foi de qualquer maneira. Ela sabia a posição dela. Eu sou serva e você é o resgatador. Você sabe quem é Jesus? E o que Jesus pode fazer por você? Ela sabia o que ela queria. Ela queria um resgate. Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então, preste atenção. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem. A morte não a traumatizou. Ela não estava procurando vantagens, mas ela estava atendendo um conselho da sua sogra. Atenda aos conselhos do Espírito Santo, atenda aos conselhos da palavra de Deus, e Deus vai te favorecer nos seus pedidos. Então, a favor de Deus, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer. Tudo que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sabe que você é uma mulher virtuosa. Lá no verso 17, vê a bondade dele. Lá no verso 15, disse mais, traga o manto, eu tô pulando porque já vai 58 minutos. Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda, ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse, não volte para a sua sogra sem nada. Veja, ele mandou para ela e ainda para a sua sogra. Então, Noemi disse, espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Ainda hoje. Veja só.
o que a palavra de Deus está pedindo para eu e você fazer depois de fazer o pedido, depois de pedir o favor de Deus, depois de levar a nossa situação para Deus, de nos resgatar desta posição, desta situação, de nos levantar do chão. O que Deus está dizendo é, espere. Ainda hoje, Deus vai resolver este caso. Ainda hoje, Deus vai resolver este caso. Amém? Eu coloquei na descrição do YouTube, porque eu estou participando de uma missão e eles aceitam doações de Bíblias. E se Deus gerar esse desejo no seu coração, e se você quiser cooperar com esta obra, você pode falar lá no Instagram do Restauração da Alma. Eu coloquei bem explicadinho lá na descrição, lá no YouTube, como assim o Senhor me dirigiu. Vamos ser canal de bênção, vamos acolher as oportunidades que Deus tem gerado na nossa vida. Olhe para as pessoas que estão dentro do ambiente que esse homem favoreceu Ruth, favoreceu sua sogra. Então favoreça pessoas, seja bondoso com pessoas, proteja pessoas, semeie o bem, porque Deus te dará uma grande recompensa. A tua recompensa vem de Deus, porque você pode se frustrar, né? Você pode ajudar 10 pessoas e só um retornar para agradecer. Veja, você pode abençoar pessoas de várias maneiras. Quando você fala aquilo que Deus mandou você falar, como o profeta Elias, ou seja, ele não carregava pão, ele não carregava azeite, eu falo assim, materiais físicos, mas ele tinha uma palavra de Deus, o reino espiritual, o reino de Deus, o nosso Deus e Pai revelou para ele, e ele liberou aquela palavra na vida daquela viúva, e o azeite e a farinha da panela não acabou até chover. Porque Deus não vai nos deixar para sempre no azeite e na farinha. Mas Ele vai enviar chuva, uma grande chuva, diz o Senhor. E o tempo da seca vai passar, diz o Senhor. Então, Jesus, a sua vida, Ele podia curar a lepra. E Ele curou. E nem todos voltaram para agradecer. Então isso vai acontecer. Por isso que a mente da gente tem que estar alicerçada na rocha, em Deus, em quem Deus é. E que Ele é que nos recompensa por todas as oportunidades que Ele tem aberto para que eu e você sejam uma bênção na vida das pessoas. Como Deus disse a Abraão, se tu uma bênção. Ele também faz esse convite para mim e para você. Ser nós uma bênção. A gente pode mudar a vida de uma pessoa. E como a gente acabou de falar, você pode dizer, eu não tenho, recursos, mas você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus muda a situação física de pessoas. Seja na saúde, seja financeira, seja no casamento, seja emocional. Tendo a prudência de que nós só podemos falar o que Deus mandou. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele mandou falar. A gente acha que não tem nada, mas a gente tem. A gente sempre tem alguma coisa. A gente tem a boca para clamar a Deus pela vida de pessoas. A gente tem o acesso para orar pela vida de pessoas, como aqueles amigos, aqueles homens levaram aquele paralítico até Jesus. Então você pode sim, você pode não ter recurso, você não pode ter pão, você não pode ter azeite, você não pode ter o peixe, mas você tem a boca, você tem acesso a Jesus e você pode sim usar tudo que tem, acessos para abençoar a vida de pessoas, para clamar a Jesus para que Ele cure cego, cure paralítico, envie recursos para quitar dívidas das pessoas, porque esse é o reino que nós estamos. Um peixe trazer o pagamento de impostos. E essa palavra eu libero pela sua vida. Que nós cristãos possamos de Deus ter recursos e compromissos
para teres os nossos nomes limpos para a glória de Deus. Vamos fazer a coisa certa, declarar um imposto de renda certo, porque se Labão nos roubar, Deus nos dará em dobro, Deus nos dará 10 vezes mais, Deus nos dará 100 vezes mais, mas vamos fazer a coisa certa, diz o Senhor, porque quem assim faz está com fé, está confiando em Deus, está dependendo em Deus, não em homens, não em governo, não em pessoas, não em banco, mas em Deus. Então eu faço a coisa certa, mesmo que eu seja roubada. Mesmo que eu seja roubado, porque eu estou confiando no que Deus fará e não no que homens, e não em homens, diz o Senhor. Acabei esquecendo de algo. Então sim, eu libero sobre a tua vida essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Atende as nossas orações para a glória no seu nome. Há muitos crentes, há muitos cristãos com nome no SPC, Serasa, devendo a pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Nos envia recurso e nos dá sabedoria para que possamos negociar e quitar as suas dívidas. Então, você vai fazer algo. Você vai pegar um caderno, você vai anotar tudo que você tem de dívida e apresente ao Senhor. Porque você precisa apresentar, né, o valor, né? Saber, colocar detalhado. Faça isso, porque Deus vai enviar recursos para que o nome dele seja glorificado. E aí você paga as suas dívidas e vive do resto, diz o Senhor. Eu libero para você essa palavra. Então, a mulher disse, tem credores que levar os meus filhos. Então, ela sabia o que tinha. Então, tenha consciência o que você deve, a quem você deve. Ponha no caderno, apresente em oração. Deus vai enviar o peixe. Eu não sei quem é o peixe, mas ele vai enviar o recurso para você quitar as suas dívidas e viver do resto, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.